O entrevistado de hoje, na verdade, a gente sempre não quer entrevistado, né? É uma pessoa que participa aqui com a gente para trazer o conhecimento daquilo que faz, daquilo que tem feito. É uma figura bastante conhecida na cidade pela sua competência, pela sua capacidade, que é o doutor Cristiano Medina da Rocha. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia, Maurício, bom dia, Douglas, toda a equipe aqui do Guarulhos hoje. É uma imensa satisfação estar aqui participando do seu programa que tem colaborado muito com a comunidade aqui de Guarulhos, trazendo informações, instruindo a todos sobre assuntos extremamente relevantes. Infelizmente, hoje estamos aqui para falar de um dos crimes mais bárbaros que já aconteceu no nosso país, que é o caso do Henri Borel. Agradeço a oportunidade de estar aqui abordando alguns pontos deste crime que causou uma repercussão nacional e internacional. A vinda do doutor Medina aqui, em primeiro lugar, o doutor Medina é formado na FIG Unimesp, não é isso? Sim. Dá aula na FIG Unimesp. Há quase 20 anos. Então, que é de uma instituição para lá de tradicional, 57 anos de existência em Guarulhos, que formou mais de 40 mil profissionais. Aliás, o secretário de Justiça é formado lá e mais um outro monte de gente, o Ayrton Trevisan. Precisa voltar aqui, Ayrton. A gente tem juízes, o juiz que é presidente do Tribunal de Justiça Militar, também formado lá. Então, vários profissionais aí que se destacam. E o doutor Medina, o Sérgio Luiz de Boni, também se formou lá. E o doutor Medina, na verdade, a gente tem essa possibilidade de trazê-lo aqui para falar a respeito desse caso, porque mesmo estando em Guarulhos, com toda a sua capacidade de advogado criminalista, ele está auxiliando a acusação, a promotoria lá do Rio de Janeiro, nesse caso do menino Henri Borel, né? Doutor, a sua vinda aqui é para a gente até chamar atenção. De verdade, eu não gosto desse assunto, porque me deixa extremamente irritado. Se eu der uma destemperada aqui, por favor, me desculpa, mas é que mexe com a gente. Quem é pai, né? Quem cuida de uma criança, tem isso, né? Não consegue entender como é que as pessoas conseguem ser tão cruéis com uma criancinha, né? Com alguém indefeso. Eu acredito que seja um ícone, mas que vários outros casos aconteçam pelo Brasil, e eu não diria centenas, mas milhares de casos aconteçam, sem que tenham essa repercussão, né? A gente tem esse caso, a gente teve o caso aqui em Guarulhos, do casal Nardoni, né? Com a mesma... Não teve tanta crueldade, porque não teve tortura. Na verdade, né? O caso Nardoni foi na parada inglesa, né? Acabou. Sim, mas que eles vieram para Guarulhos, aqui na casa do pai do... Alunos da FIG, os dois. Os dois alunos da FIG. Tanto a Carol quanto o Alexandre. Os dois alunos da FIG. Essa a gente pode tirar fora vai lá e risca. Vai lá, tira do currículo, porque isso aí não funciona. Profissionais do direito, né? Infelizmente, né? A gente tem maus profissionais de tudo quanto é lugar. Mas, enfim, a gente vai fazer vou dar um breve apanhado aqui, porque esse aqui é o tal do doutor Jairinho. Não é isso, doutor? É uma pessoa de alta periculosidade, sádico, cruel, que antes dos crimes praticados contra o Henri, que não é apenas o homicídio, e sim identificado 3 episódios de tortura, ele já havia cometido outros crimes semelhantes com outras crianças com namoradas anteriores. Então, existem outros processos em andamento onde o Jairo, ele torturava outras crianças. Então, uma pessoa sádica, uma pessoa cruel. Bom, esse camarada aí, esse desgraçado aí, Jairo Souza dos Santos Júnior, conhecido como doutor Jairinho, médico, vai vendo, médico, político, né? Ele foi vereador no Rio de Janeiro, ele se elegeu em 2008, 2012, 2016, 2020. Figura conhecida, e veja bem, do PSC, do Partido Social Cristão. Ele estava junto com o Crivella. Esse camarada tem uma aqui. Depois eu estava vendo aqui, doutor. Olha quem ele namorou. Cristiane Brasil. Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, né? Essa aqui é ela na campanha e ela na real, né? Essa é a Cristiane Brasil, que também foi em cana, né? Que também foi presa por desviar recursos da educação. Essa é a namorada dele. Vamos dar um histórico do cara. Aí, o Jairinho,
depois que namorou com a Cristiane, conheceu a Monique, mãe do menino Henri, né? Aqui está aqui o menino. Está ele e o menino, todo mundo feliz, porque Instagram, Facebook, todo mundo é feliz, né? Mas uma felicidade falsa, uma felicidade que não acontecia, né? Esse aqui é só fotografia, gente. Esse aqui é só imagem que não representa a verdade. Esse aqui é o pai, né? O pai biológico do menino Henri. Olha que bonitinho, cara. E aí o casal se conheceu e ficou junto. Essa fotografia eu fiz questão de colocar, doutor, porque eles tentaram simular lá um monte de coisa que não foi nada, não teve nada, não. O menino caiu da cama, né? O menino caiu e olha. E aqui eles estão dando entrevista, dizendo, lamentando pela morte do garoto, como se eles não tivessem nada com isso. Só que não deu ruim para o lado deles, porque aí o doutor vai explicar melhor o caso, mas está aqui, então, o doutor Jairim, né, tomando cana, e a Monique também tomando cana. Eu vou mostrar mais um, doutor, quero fazer só um apanhado geral para as pessoas entenderem e relembrarem o caso. Sobe a imagem, Douglas. Essa daqui, ó, é ela. Olha a foto que ela põe. Vê se a gente não está vivendo um momento maluco. O filho morreu, ela ajudou, porque ela ficou quietinha. Nós vamos falar disso aqui. O cara torturou, matou, mas ela estava lá junto. Ela estava junto. E ela escreve isso, ó, Henri Borel Medeiros, meu bebê, sempre foi muito bem cuidado. Todos os que nos conheciam sabiam como ele era um menino feliz e muito amado. Eu e minha família agradecemos a todas as orações e tantas mensagens de conforto, carinho e amor que estamos recebendo diariamente. Ela mandando essa vinheta aqui, ó, nas redes sociais, fazendo pose, fazendo caras e bocas. Isso aí é cara de mãe? Isso aí é cara de mãe que perdeu o filho? Se eu tiver errado, não é cara de mãe. Uma mãe que perde um filho, eu vejo as mães lá, em algumas matérias que a gente, dos casos que chegam na TV, eu vejo lá as mães desesperadas, os pais, principalmente o pai daquele menino Renan, que tomou 4 tiros do cara que foi roubar o celular dele, deu 4 tiros, eu vejo o desespero do pai agachado lá, que emociona a gente. E essa nojenta aqui era a mãe dessa criança, está falando dessa criança linda que está morta, gente. Nós estamos falando de uma criança que não está mais entre nós, que morreu. E aí eu vou começar a conversar com o doutor a respeito disso. Doutor, antes disso, eu queria passar os bons dias aqui. Tá. Temos o bom dia da doutora Ossana, temos o bom dia da Cristiane Santana, temos o bom dia da Luciane Prestes. Bom dia a todos, bom dia, doutora Ossana. Já estamos juntos, tomando café com ela lá. Bom, eu gostaria, doutor, de fazer primeiro um apanhado geral desse caso. A gente teve, no primeiro momento, morreu o menino morreu, só que ele foi acionado socorro como se ele não tivesse morto. Como é que aconteceu? Como é que foi o caso e como é que a polícia chegou a descobrir que era tudo uma farsa e que realmente tinha um crime ali hediondo? Maurício, o Leniel, pai do garoto, ele começou a desconfiar das agressões por conta da postura do garoto após o início do relacionamento da Monique com Jairo. O garoto já não queria mais voltar para a casa da mãe. Nos dias que antecederam os fatos, o garoto começou a vomitar quando ele via o Jairo. Ele começou a vomitar quando ele estava retornando para a residência da mãe. Aquilo chamou muita atenção do Leniel. E o garoto chegou a comentar com o pai de que o Jairo ele havia dado um abraço muito forte nele, havia machucado ele. O Leniel imediatamente fez contato com a Monique e foi até os dois, o Jairo e a Monique, perguntar que negócio é esse do Jairo ficar abraçando forte o garoto. O Jairo, de uma forma muito tranquila, né, ele investe esse personagem do bom moço, né? Então, de uma forma muito tranquila, disse que aquilo não havia acontecido, mas para ficar sossegado, que nunca mais ele iria abraçar o Henri. Pois bem, naquele dia 7, o Leniel trouxe o garoto para a mãe, entregou o garoto sem qualquer
agressão, sem qualquer problema. E o garoto não queria ir para casa, dizia: papai, eu quero ficar com o senhor, papai, eu não quero ficar aqui. E aí a mãe acabou ali conversando com o Henri e, para tentar acalmá-lo, levou o garoto ali numa padaria próximo do apartamento deles. Subiu. Talvez até simulando algo, porque ela, a Monique, ela é tão perigosa quanto o Jairo. Ela é uma pessoa extremamente manipuladora, e daqui a pouco eu vou demonstrar isso com base no conjunto probatório amealhado aos autos. A Monique, ela mandou uma fotografia para o Leniel do garoto na cama, feliz, sorrindo. E ele ficou tranquilo. Na manhã do dia 8 de fevereiro de 2021, de março de 2021, o Leniel recebe uma ligação pedindo para que ele vá imediatamente para o hospital Barra D'Or. Nessa ligação, disseram que o garoto estava passando mal. Lá chegando, ele viu aquela situação, os médicos tentando de tudo que foi forma reanimar o Henri, mas ele recebeu a notícia das médicas de que, na verdade, o Henri, ele teria chego já morto ali no hospital. Ele perguntava o que tinha acontecido, a manipuladora da Monique dizia que não sabia, fazia aquela cena, chorava ali, o Jairo desesperado, também criando ali já um álibi. E o Leniel chegou e pediu para a médica o seguinte: doutora, me dá o direito do IML, doutora. Eu preciso saber o que aconteceu com o meu filho. A médica disse: claro, Leniel, ele será sim encaminhado ao IML. E ali, Maurício, já começou a surgir algumas interrogações. Porque a versão inicial que os assassinos levaram para as médicas, doutora Maria, doutora Viviane, doutora Fabiana, é de que o garoto havia caído da cama e a Monique teria ido até, ouvido o barulho. Então, isso eles levaram lá para as médicas, que eles ouviram o barulho do menino caindo e imediatamente pegaram o garoto e levaram ao hospital. Entretanto, Maurício, observe, ele é médico. Será que um médico, por mais que não exerça, ele não tem ali noção do que fazer com uma criança desfalecida? Será que ele não poderia ter tentado reanimar o garoto? Será que eles não poderiam ter ligado para o SAMU enquanto ele estava tentando reanimar o garoto? Para o bombeiro? Não. O que eles fizeram? Dizem que pegaram esse garoto. A Monique foi no carro tentando reanimar. Monique, que não tem qualquer noção de medicina, disse o Jairo que ele só tinha feito manipulação em boneco na faculdade. Que seja. Ela nem no boneco nunca tinha feito nenhum tipo de manipulação. Mas ele foi dirigindo o carro e ela diz que foi tentando reanimar o Henri. Entretanto, as médicas disseram que ele já chegou morto. Maurício, doutor, tem um ponto muito importante que eu gostaria de frisar aqui, é o seguinte. As médicas disseram em seus depoimentos que o Henri, ele já estava com rigidez cadavérica quando chegou no hospital. Ele estava com trisma. E o acadêmico de direito, não precisa ser médico, o acadêmico de direito que cursa ali medicina legal, ele sabe que a rigidez cadavérica, ela começa a ocorrer depois de 2 horas, Maurício. Regra geral, depois de 2 horas da morte. Então, se eles ouviram o barulho da criança caindo, se da casa deles, do apartamento até o hospital são 10 minutos, Maurício, como que o garoto já chegou
com rigidez cadavérica. É justamente isso que eu ia falar, porque o senhor me passou aqui a peça que o senhor está pedindo, o retorno da Monique, Claro, a gente vai chegar é um lá. absurdo Nós vamos falar do estar na caso, rua, nós vamos falar do caso todo, nós vamos chegar lá no pedido do doutor Medina para que ela volte para a cadeia, né? Para que ela volte para a cadeia, que ela tinha, nem na cadeia tem aqui. Mas, enfim, a doutora Maria Cristina de Souza Azevedo, o senhor coloca o relato da médica, da outra, da pediatra Viviane dos Santos Rosa, e também de uma terceira médica, Fabiana Barreto Goulart Delage, né? E que as três, na verdade, viram que não era possível que aquilo que tinha acontecido com o garoto tenha advindo de uma queda da cama. Impossível. E essa rigidez que, quando a doutora Fabiana, né, salvo engano meu, mas a doutora Fabiana foi tentar entubar o garoto porque ele não respirava mais, percebeu que ele já estava na região da mandíbula com a rigidez cadavérica, que, segundo o senhor relata nos autos, começa essa rigidez cadavérica dos músculos músculos menores, né? Isso. Começa, então, pela mandíbula e vai descendo, se estendendo para o corpo todo, ou seja... Depois de 6 horas... Naquele momento, até 2 horas depois, então, começa a rigidez cadavérica, e o menino já estava morto. Em rigidez, não era que o menino tinha morrido, gente, entenda. Uma coisa caiu, morreu. Caiu, ó, deu uma queda, bateu a cabeça, morreu na hora. Morreu na hora, mas mesmo assim você tenta socorrer. O que acontece? A gente está aqui no HM1000, nós estamos aqui de carro. Quanto tempo você chega lá, Douglas? Correndo? Correndo, 5 minutos. 5 minutos, o Douglas está lá, com certeza. Por cima da calçada. Aí vai, pega o garoto e socorre o garoto, né? Ouviu o barulho, vai lá, chega lá, o garoto está estendido no chão. Vamos levar para o HM1000. Daqui até lá, 5 minutos, vamos por 10 minutos. Não vai... Aí tem os trâmites... Eu chegaria no pronto-socorro de Santana em, no máximo, 15 minutos. Tudo bem. Então, vamos por meia hora para chegar lá. Vai tentar fazer uma intubação, não vai ter a rigidez cadavérica. Então, quando constata que tem a rigidez cadavérica, é porque o garoto estava morto há mais de 2 horas, ou pelo menos 2 horas. Com certeza, com certeza absoluta, Maurício. Você, antes do início da minha fala, você trouxe um caso, né? Você falou do casal Nardoni. Na verdade, ali eu entendo que o casal Nardoni, eles tentando da mesma forma que esse casal simular algo, jogou a criança do apartamento. Né? Deu que ela morreu com a queda. Ainda viva. Ainda viva. Eles pensaram que tinha morrido. Entretanto, Maurício, no caso do Henry foi pior. Por que no caso do Henry foi pior? Existem inúmeras lesões no corpo do garoto, na parte frontal, occipital, direita, esquerda. Lesões essas que são totalmente incompatíveis com a versão dos assassinos. Não teria como o garoto ter caído da cama e ter todas aquelas lesões em diversas partes do seu corpo. E o pior de tudo, ele sofreu laceração hepática. Ou seja, bateram tanto nesse garoto que estourou o seu fígado e começou a sangrar. Mas essa morte, ela não é imediata. Começa a sangrar, começa a sangrar, começa a sangrar, começa a sangrar, como se fosse um acidente de carro. Entretanto, daria tempo de levar o garoto até o hospital. Observem que esse garoto ficou sofrendo por 1, 2 ou mais horas. Então, a crueldade do crime, observem que estamos falando de um homicídio triplamente qualificado. A crueldade do crime consiste justamente nesse sofrimento que o Henry teve, desnecessário. Então, eles aguardaram o garoto morrer para depois simular esse socorro. Eles ficaram ali, imaginem aquela cena. O Jairo, a Monique. Perdeu a mão, ou fez realmente o que queria. Sabe-se lá o que passa na cabeça desses 2 assassinos. Mas o que é provado nos autos é que eles ficaram ali, assistindo à morte do Henry. E depois simularam essa ida até o hospital.
O Leniel é uma pessoa muito inteligente, um verdadeiro pai, um herói. Assim como foi a dona Marta, naquele caso da Bianca Consoli. Não sei se você se recorda, aquela jovem de 19 anos de idade que foi estuprada e morta pelo Sandro Dota, o cunhado dela. Eu também fui assistente de acusação naquele caso. Quando começamos a atuar, desconfiaram-se de algumas pessoas, dentre elas o Sandro Dota. E a roupa que ele utilizou no dia do crime foi apreendida. E ele negava. Ele deu entrevista no dia do velório da Bianca, dizendo: eu tenho certeza que vão descobrir quem foi o canalha que fez isso. E era ele o canalha que fez. Falou a verdade, porque descobriram. Mas ele negou até o final. Negou até o final. Ele negou até o final. Eu me recordo que no dia do júri, ele chegou e falou para a juíza, obviamente tudo desenhado por sua defesa, ele falou: não, agora eu quero fazer o exame de DNA. A juíza falou: não, mas de novo ele vai lá, doutor, e de novo ele vai se recusar. Eu e o promotor conversamos com a juíza: doutora, concorda. Não, doutor, está tudo aqui, tudo, o conselho de sentença é o composto. Doutora, concorda. Para evitar a nulidade, concorda. Vamos concordar com a ida dele agora lá para colher esse material genético. Se ele se recusar, ele volta para cá, já faz o júri, ele vai ser condenado. E se ele concordar, obviamente que ele vai ser condenado. Aí veio aquela outra estratégia, aquela utilizada no caso do goleiro Bruno. Não confio mais no meu advogado, estou destituindo minha defesa. Então, quando ele viu que não dava mais mesmo, o que ele fez? Ele confessou. Confessou em rede nacional, no programa Domingo Espetacular, mas negou o estupro. Olha que absurdo, Maurício. A tese da defesa ali foi o seguinte, que ela não havia sido estuprada, que ela escorregou e bateu o ânus na quina da escada quando ela fugia dele. Olha que absurdo, olha que absurdo. E aqui eu não sei o que eles vão criar, Maurício, porque essa tese furada, descabida, de que ele caiu da cama, de que ele caiu do móvel, isso não cola, não tem jeito. Eu digo, eu tenho plena convicção que essa tese não irá convencer o conselho de sentença. A sociedade fluminense irá, sim, dar uma resposta à altura para esses dois assassinos. E digo mais, a Monique é tão perigosa quanto o Jairo. Por quê, Maurício? Porque a Monique, o crime somente aconteceu porque ela permitiu. Só aconteceu esse homicídio porque ela permitiu. Ela tomou conhecimento no dia 2 de fevereiro de que o filho estava sendo agredido. Ela tomou conhecimento que no dia 12 de fevereiro ele foi novamente, cruelmente agredido pelo Jairo. Inclusive, a babá mandou um vídeo para ela mostrando, olha como o menininho está, ele não está conseguindo andar por conta das agressões que acabaram de acontecer. E sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez, Maurício? Nada. Ela ficou no cabeleireiro fazendo o cabelo e fazendo as unhas. Mas por que isso, Maurício? Porque agora ela vem com uma tesezinha, Maurício. Não, eu fui vítima de violência doméstica. Foi coisa nenhuma. Era conveniente para ela estar casada com Jairo. Era conveniente para ela no aspecto financeiro. Porque o Jairo, todos sabem, é milionário. O pai dele é deputado há quantos e quantos anos. E para ela era conveniente. Então ela colocou na balança. Eu vou manter essa minha vida de luxo ou eu vou socorrer o meu filho? A babá diz que, inclusive, chegou a colocar o garoto no telefone para conversar com ela. Mãe, me ajuda. Em outras palavras, foi isso que ele fez. Em outras palavras, é isso que uma criança espera da sua mãe. Mas ela preferiu mentir no dia 13. Dia 12 ele foi agredido. Dia 13, ela levou o garoto no hospital lá no Rio de Janeiro, no Real Dor. E o que ela disse lá para as médicas? A mesma historinha. Ele caiu da cama e machucou o joelho. E ela está sendo processada também por esse crime de falsidade ideológica. E a babá, então, doutor? Só aconteceu o crime porque a Monique foi garantidora do crime. A babá, como é que ficou nessa situação? Porque ela também... apesar de ter notificado a mãe, ela não notificou a polícia, né, doutor? Então, Douglas, na verdade,
nós estamos vivendo um momento processual muito, muito perigoso. Por quê? A babá, no primeiro depoimento, como a empregada doméstica que limpou a cena do crime a pedido dos dois, inclusive eles estão também sendo processados por este crime. A babá, no primeiro depoimento, disse que nada sabia. Aliviou para os dois. Entretanto, o delegado, quero aqui prestar as minhas homenagens ao delegado, foi realmente uma pessoa extremamente importante para descobrirmos a verdade real desses fatos, né? Então, o delegado apreendeu os celulares de todos envolvidos e conseguiu encontrar algumas mensagens no celular da babá, onde a babá relatava minuciosamente para a Monique as agressões, os atos de tortura do Jairo. E aí, quando ela prestou aquele depoimento mentiroso, ela foi chamada novamente, falou assim, olha, desculpa, o que a senhora falou não corresponde com essas conversas que a senhora teve com a Monique. Não, doutor, realmente eu menti. Eu vou falar a verdade. A verdade é essa. Entretanto... Alegou que tinha medo do Jairo. Eu lembro, ela alegou que tinha medo do Jairo. O cara é político, é milionário, é médico, o pai é deputado. Pô, lá no Rio de Janeiro... Eu vou falar uma coisa, eu não concordo com nada disso, mas lá no Rio de Janeiro, né, onde as pessoas por nada desaparecem, não acontece nada, não é muito difícil de acreditar que a mulher realmente estava com medo lá. Lá a lei do silêncio impera, o pessoal mora no morro, lá quem fala morre, né? Então, e é tão verdade isso que você está falando, Maurício, é tão verdade que ela diz nos depoimentos, eu tenho medo da Monique também, que a Monique é manipuladora. Agora, no último depoimento, ela mudou tudo de novo, no depoimento judicial. Por que será, Maurício? No último depoimento, ela tentou aliviar tudo para o Jairo. Ela tentou isentar o Jairo de toda a sua responsabilidade. Por que será, Maurício? Será que os jurados vão acreditar que realmente, nesse depoimento judicial, ela está ali falando a verdade? Ou está evidente que ela está sofrendo pressão? Será que essa mulher consegue chegar no dia do julgamento? Ainda mais agora a Monique em liberdade? A Monique, ela está em prisão domiciliar. Olha que absurdo, Maurício, isso. Essa mulher manipuladora, essa mulher que não protegeu o filho, ela poderia ter salvo essa criança. Ela poderia ter evitado o pior se ela tivesse tomado uma postura como as outras mães tomaram. As outras ficaram com medo do Jairo também e não foram denunciar, mas sumiram da vida do Jairo. Ela não. Ela preferiu continuar na vida de luxo dela, deixando o filho ser torturado. E aí, depois que o crime aconteceu, ela não se preocupou como a dona Marta se preocupou, como o Leniel se preocupou, como a mãe do pequeno Nicolas se preocupou, que é um outro júri que eu fiz também, na assistência da acusação, que o pai, Maurício, ele pegou uma criancinha também de 3, 4 anos de idade, levou ali na ponte da Vila Maria, quebrou as mãos do menininho e jogou no Rio Tietê. Eu fiz esse júri e eu condenei também esse assassino. Mas essas mães, esses pais, se preocuparam em buscar a verdade real. Essa assassina, garantidora do homicídio, o que ela fez? Ela ficou criando estratégias de defesa. Ela, junto com o Jairo, ficou contratando equipes especializadas para administrar o Instagram deles, para tentar não queimar o nome deles na mídia. Isso que eles fizeram. E até hoje, ela ainda não trouxe a verdade. Como não poderia ser diferente, Maurício? Quando ela foi presa, ela mudou a versão, né? Aí, quando ela foi presa, ela viu que a casa caiu, ela viu que não ia mais dar para continuar ter uma vida de luxo com o Jairo, porque o Jairo também estava preso. O que ela fez? Ela mudou o discurso, ela começou a encenar, se vitimizar, ela começou a encenar um personagem de mulher que sofre violência doméstica. Agora, ela não é mais aquela mulher de antigamente que estava tentando proteger o Jairo. Agora,
ela é uma mulher que é vítima de violência doméstica. Coitadinha dela. Ela está agora querendo escrever um livro, com certeza, né? Ela quer se tornar uma vítima. Mas eu não vou permitir, o promotor não vai permitir. Essa mulher foi a garantidora do crime. Essa mulher é tão perigosa, tão sádica, quanto o Jairo. E ela agora está gozando de prisão domiciliar por conta desse novo personagem que ela desenhou. Ela começou a escrever cartinhas na cadeia dizendo que ela era vítima do Jairo. Vítima coisa nenhuma! Ela é comparsa, ela é parceira dele. Doutor, a gente está vendo a cara dessa... Ó, até para o senhor tomar uma aguinha, eu vou até relembrar aqui, ó. Ó, quer ver? Está aqui, ó. Essa cara aqui, ó, dos dois assassinos. Duas pessoas sem nenhum coração, né? Quando começaram os mimizentos, que a gente sempre tinha aquele negócio, pô, tomara que apodreça na cadeia. Hoje, se você escrevesse numa redação, fizeram no Enem. Mas é o que eu tenho de sentimento para esses dois aqui. Eles têm que apodrecer na cadeia. Porque imagina esses dois aqui, ó, essa dizendo, ela só deu à luz a criança, porque ela não é mãe coisa nenhuma. Mãe não é isso, né? Mãe não é isso. Ela, para ficar aqui, ó, bonitinha do lado do camarada, que tem uma grana, vereador, pai deputado, PSC, Partido Social Cristão, cara, com Crivella, tudo em nome de Jesus, em nome de Deus. É um sádico, né? É um cara que é sádico, que judia de criança, machuca a criança, tem prazer em machucar a criança. Ele torturou, não é que matou. No caso dos Nardoni lá, houve, eu acho que pesou a mão, deu ruim, acharam que morreu, jogaram pela janela, a criança estava viva, morreu na queda, ainda deu umas respiradas lá na grama, né? Então, foi tudo uma questão de muito erro, né? Violência, sim, mas muito erro. Aqui não. Aqui esse camarada, ele torturou a criança. Torturou uma, duas, sabe-se lá quantas vezes, mas no dia que a criança morreu, ele torturou a criança antes. Como o doutor disse, o menino está com o fígado rompido, sangrando, sofrendo, e ela aqui com essa carinha, depois que morreu, sabendo de toda a verdade, porque ela sabia toda a história, fazendo essa carinha aqui, dando entrevista. Aqui é microfone, viu, gente? Dando entrevista, se sentindo aqui, ai, meu filho morreu. E aí, depois que o filho morre, olha o que ela posta. Vê se isso é estampa de mãe que vai no Instagram dizer que está chateada porque o filho morreu. Olha a cara da mulher. Vê se não é uma pessoa dissimulada, vê se não está aparente aqui, ó, escancarado, que ela não está nem aí. Unha feita, telefonezinho, posezinha, perninha bem colocada, até a perna, porque tem toda uma pose aí. Perninha colocada bem de lado, tal. Olha aí, fazendo pose, tirando foto. E no texto, que se você olhar o texto e ver a imagem, se você não lê, se você olha o texto, você vai pensar que tem alguma coisa aqui de moda, né? Mas não, aí você vai ler o texto, ela está dizendo que está chateada porque meu bebê morreu. Então, você perceba que ela é bem dissimulada. Aí eu queria perguntar para o doutor o seguinte, tudo bem, ela foi presa, mas por que cargas d'água que essa mulher sai para prisão domiciliar? Aliás, Maurício... Por que cargas d'água que o juiz libera essa mulher? Essa é a pergunta que o Eli Rodrigues está fazendo. Com todos esses relatos... Como é que o judiciário encara uma mulher... Que eu não preciso... não, tem o judiciário, tem o sistema judicial. A gente é do povo, sou do povo, né? Sou jornalista e sou do povo. E eu não tenho conhecimento jurídico que o senhor tem. Muito longe disso, né? Que a doutora Ossana tem, muito longe disso. Só que pelo histórico e pelo que a gente está vendo, não tem muito o que fazer. Ela permitiu que o cara... E sim, vou voltar aqui. E sim, foi para ter vida de bacana, sim. Foi para levar essa vida aqui, ó, para ficar toda arrumadinha, que ela estava no cabeleireiro. Estava no cabeleireiro quando a babá ligou, falou, meu, deu ruim aqui para a criança aqui. Ela estava no cabeleireiro, ela não pegou e falou, não. Qualquer mãe fala, larga tudo, vai lá e arrebenta o cara de pau, entendeu? E some da vida do cara e leva a criança. Não. Ela ficou lá bonitinha, isso aqui era... Essa foto aqui que ela postou, eu quero mais uma vez frisar, o garoto já tinha morrido, e ela já sabia tudo que... Ela sabe o que aconteceu lá. Ela sabe. Estava lá. Ela estava lá. Ela colaborou. Com certeza. Ela colaborou para a morte dessa criança aqui, ó. Dessa criança. Ó, as perninhas do menino. Cara, eu tenho uma filha de 7 anos.
sabe? Como é que permite que um cara nojento desse agrida a criança e ela não faz nada? É realmente por isso. E aí a pergunta é essa: que cargas d'água leva um juiz a pegar e decretar prisão domiciliar, permitir que essa mulher saia da cadeia, doutor? Com todo o respeito que eu tenho para a ilustre magistrada, eu não concordo com essa posição. Peticionei nesse sentido recentemente. E, analisando a decisão da juíza que concedeu a prisão domiciliar, qualquer pessoa leiga, até mesmo no direito, não consegue entender como que essa mulher ela conseguiu essa prisão domiciliar. Digo por quê. Os requisitos utilizados para a decretação da prisão temporária, muito bem fundamentados pela eminente juíza, continuam presentes. Os requisitos utilizados pela eminente juíza para decretar a prisão preventiva continuam presentes e mais. Eles se asseveraram ainda mais depois da última audiência. A juíza, ela muito bem fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na aplicação da lei penal, garantia da ordem pública. Essa mulher e esse assassino, será que eles podem permanecer em liberdade ou será que eles são um risco para a ordem pública? Qualquer leigo responde. Não tem como você ter uma posição diferente. Será que é necessário que ela fique presa para proteger ela e ele, para proteger a instrução criminal? Ora, o delegado deixa muito claro que só conseguiu cumprir a prisão, a primeira das prisões, porque ele diligenciou em outra residência. O delegado, ele provou para a juíza que haviam indícios de que eles queriam se evadir do distrito da culpa. Eles não queriam ser presos. Eles, em outras palavras, queriam fugir. O delegado prova isso. É um fundamento da prisão preventiva. Será que é necessário que ela fique presa para proteger a instrução processual? Uma mulher que conversa, que pede, que determina que a faxineira limpe o lugar do crime para tentar fazer sumir as evidências que porventura lá existissem. Uma mulher que coage testemunha, coagiu a babá. A babá veio em juízo e disse: eu tenho medo da Monique. A babá veio em juízo e falou: excelência, por favor, retira a Monique daqui porque eu não quero depor na presença dela. Eu tenho medo dela. Porque ela já foi coagida pela Monique. Porque ela disse que a Monique é uma pessoa manipuladora. Será que existe ali os requisitos da prisão preventiva? Com relação à conveniência da instrução criminal? É óbvio que sim. Mas eu acredito que o que causou realmente aí a motivação dessa prisão domiciliar foi o argumento que ela trouxe de que ela estava sendo ameaçada pelas outras presas lá dentro do presídio. Ela disse que o crime organizado, que o crime estava ameaçando ela. Tá. Então nós temos na balança aqui o direito que ela tem, e como advogada eu não posso negar isso, ela tem o direito de proteção. Se ela está presa, obviamente que o Estado precisa lhe dar todas as garantias de que ela não vai sofrer nenhum tipo de lesão, não vai morrer dentro da cadeia. Agora eu tenho, no outro lado da balança, uma criança que morreu de forma cruel. Eu tenho do outro lado da balança uma instrução que precede até o próprio processo, um período longo de investigação, muito bem desenhado pela Polícia Judiciária do Rio de Janeiro. Eu tenho a instrução processual muito bem presidida pela magistrada, que agora está em risco com ela na prisão domiciliar. Então, como resolver essas duas questões? Eu dei a saída para a juíza. Ao invés da prisão domiciliar,
onde ela pode fazer contato com outras pessoas, como ela pode, por meio de telefone, por meio de e-mail, por meio de outras pessoas ameaçar essas testemunhas, coisa que ela não conseguia fazer presa, é muito melhor que ela vá para um presídio federal. Eu peço isso, essa semana eu pedi. A juíza retorna segunda-feira e ela vai decidir. Então, a melhor solução, no meu entender, é proteja a Monique, mas não na casa dela, e sim num presídio federal. Essa mulher não pode, Maurício, Douglas, ela não pode ficar em liberdade. Ela é um risco para o processo. Essas testemunhas, o processo não acaba agora, no final do sumário da culpa. O rito do júri tem 2 fases. A primeira fase é chamada de sumário da culpa. A segunda fase é a fase do judício accusationis, que realmente é onde os destinatários da prova irão analisar os depoimentos e as provas produzidas, que é o conselho de sentença. Quem vai julgar esta demanda não é a juíza togada. Quem vai julgar este caso são 7 pessoas do povo, de moral ilibada. Agora, se essa prova não for protegida, e as testemunhas serão ouvidas novamente em plenário, se essas provas não forem protegidas, os jurados não terão a oportunidade de ouvir essa testemunha tão, mas tão importante que é a babá. Quem me garante que essa babá não vai fugir, com a Monique agora em prisão domiciliar? Quem me garante que ela não vai pressionar ainda mais essa babá, como já aconteceu e está materializado nos autos isso? É óbvio que sim. Então, para proteger o processo, ela precisa ficar presa. Doutor, eu sei que as pessoas que estão nos acompanhando, você tem na tua casa, você assiste, tem uma série, um monte de série, né? Law and Order, eu adoro aquela, né? Law and Order, você vai lá e assiste. Law and Order SVU, que são as vítimas especiais. Você tem filme de investigação de tudo, CSI, você tem uma série de filmes que a gente acaba o quê? Se tornando especialista no negócio. Porque a gente fala, pô, isso aqui está errado, isso aqui tem coisa errada. Então, quando vem para a vida real, e que muitos dos casos são escritos e tem como base fatos realmente reais, né? Fatos, obviamente, reais, e a gente começa a entender a dinâmica daquele que comete o delito, que comete o crime, e que tenta, de alguma forma, se safar dele. E aí vem todo o processo do judiciário, da criminalística, falando, não, ó, você está tentando fugir, mas a gente pegou aqui. Ó. Quer dizer, não tem como. Por quê? Eu que estou de fora e estou acompanhando como jornalista, de verdade, eu dei uma rememorada no caso, porque que me irrita muito profundamente, porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa que eu não vou conseguir, então eu me frustro. Então eu evito de ver. Porque, para mim, eu sei o destino desse casal, qual que tinha que ser. Então, aqui no Brasil está tudo zoado. Então, o que acontece? A babá já deu um depoimento passando pano. A empregada deu um depoimento passando pano. Aí voltaram lá e falaram assim, ó, a gente passou pano lá porque o negócio é ruim. Está no Rio de Janeiro, gente. Não tem Schwarzenegger, não tem Sylvester Stallone, que vai pegar lá pela mão, proteção de testemunha, com o nome no lugar. Isso não existe. Isso não existe. Aqui é Brasil. E nem lá não tem. Não existe. Isso é filme, né? O Stallone pega a mocinha, bonitinha, vai lá e protege, mata todo mundo que chega perto dela. O Stallone faz isso também. Isso não existe. Nós estamos falando de Rio de Janeiro, nós estamos falando num país que solta traficante no STF, nós estamos falando de coisa grave. Então, aí a mulher vai lá e muda o depoimento, alivia, e aí vem uma outra conversa dessa, estão me ameaçando aqui e tal, sou vítima, ele batia em mim também. Pô, se apanhava, tudo bem. Se é porque apanhar, se apanha do seu marido. Porque se apanha, o problema é seu. Mas quando começa a agredir seu filho, essa criança aqui, você tem que sair fora, né? Coisa que ela não fez. Por quê? Porque ela queria ficar bonitinha, cabeleireiro, unha feita, né? Tem unha foi promovida no cargo dela. Tem unha que custa 3 paus aí para fazer. Então ela quer uma vida boa. A vida profissional dela mudou depois que ela conheceu o Jairo. Ela foi promovida. Será que ela foi promovida por capacidade ou por influência do Jairo? Óbvio, né? Qualquer um responde. É fácil, né, essa resposta. Agora, ela solta, óbvio, como disse o doutor Medina, representa o perigo para as provas. Por quê? Você acha que hoje você não consegue ter
no presídio, nós tivemos lá agora o Cabral, Sérgio Cabral, está lá no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, fizeram lá, olha, tinha dinheiro, tinha recibo de jantares que ele recebia lá na cadeia, celulares, uma pastinha, um monte de celular. Não era um ou dois, não. Um monte de celular. Você acha que essa mulher, dentro de casa, não vai ameaçar de novo as pessoas através de um ou de outro? Doutor, agora o senhor está tentando o quê? O senhor e toda a promotoria tentando que ela volte num presídio federal, mas que ela seja mantida em prisão mesmo, né? Para que ela tenha dificuldade de fazer essas ameaças a essas testemunhas que vão novamente falar e que pode mudar tudo de novo na frente do júri. Ou pode nem aparecer. Falar, não, deu ruim, eu não vou aparecer lá, não. Sim. Então, o temor é que esse caso acabe tomando um rumo que ninguém espera que tome por conta da ausência de testemunhas que garantam o que já falaram nos autos. Essa é a ideia, mantê-la presa. Exatamente. É imprescindível que ela volte para a cadeia. Isso é imprescindível, por todos os aspectos que possam observar. O promotor extremamente diligente, um dos melhores promotores do país em júri, acredito que o promotor que mais fez júri no país é o Dr. Fábio. Ele, logo após a soltura da Monique, ele fez uma petição, um recurso antidistrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, e lá o que ele faz, Maurício? Ele mostra, ele prova que ela foi para casa, no dia seguinte o que ela fez? Descumpriu a ordem judicial, porque ela postou ou encaminhou a foto dela para que a equipe de marketing postasse uma foto dela no Instagram. E na decisão da juíza tem essa proibição, ela não pode fazer postagem, ela não pode ter contato. Então, no dia seguinte, o ego dela é tão grande que ela viabilizou essa postagem. E só por este motivo, além de todos os que eu já mencionei, ela já merece voltar para a cadeia. Doutor. O doutor Fábio provou isso. Está lá no processo, os prints da postagem. Então, ela não obedece à juíza, ela coage testemunha, ela manipula o local do crime, ela permite que o Jairo torture 1, 2, 3, 4 vezes o seu filho. Por que ela faz isso? Porque ela é uma pessoa perigosa. Ela não pode continuar no convívio social. Ela não é uma vítima. Ela não é uma vítima do Jairo. Ela é parceira do Jairo. Ela é coautora, ela é garantidora do crime de homicídio. Então, eu tenho certeza que o Conselho de Sentença vai dar uma resposta à altura para esse casal. Mas para que isso aconteça, Maurício, é imprescindível que o Poder Judiciário mantenha a Monique em cárcere. Os requisitos da prisão preventiva nunca estiveram tão presentes num caso como nesse. Doutor, digamos assim que com tudo isso que o senhor nos colocou, fosse possível alegar insanidade da Monique. Insanidade. É possível? Se alegar, Douglas, eu vou provar que ela não é insana. De louca ela não tem nada, ela não vai. Eu vou provar que ela e o Jairo são criminosos, cruéis, sádicos, que tomaram as suas decisões de forma racional. Talvez surja uma tese dessa, né? Porque a tese de que ele caiu da cama e que caiu do móvel, isso aí não tem como. Isso é impossível que tenha acontecido. Então, alguma coisa a defesa vai ter que criar, né? Talvez lá na frente eles tragam, né, uma surpresa dessa. Duvido. Porque o ego deles é tão grande, mas tão grande, que eles não vão querer se colocar numa posição de um louco. Eu acredito que não, né? Mas tudo pode acontecer aí num processo desse. Bom, no Brasil tudo está podendo acontecer ultimamente, né? Porque a gente percebe lá, por exemplo, tem um camarada lá que deu uma facada, não sei se vocês lembram no caso desse. Ele deu uma facada num cara que era candidato à presidência e ele não foi condenado, ele está lá como doidinho, ele é louquinho, lobo solitário. Coitado. Né? Ninguém investigou.
o cara esteve no Congresso falando com políticos, aí o cara que estava desempregado tinha quatro desses, mostra aqui, 4 desse aqui. 4 o quê? Computador? 4 computadores desse aqui, 4. Celular, o cara, eu não tenho, o cara tinha iPhone, o cara tinha 2, 3 iPhone. Então, o cara que não trabalha, não faz nada. Vai lá e no Brasil está tudo certo. Não, o cara não pode encostar, ninguém investiga nada. Né? Então, no Brasil, é complicado. É capaz da gente ver aqui, daqui a pouco, alguém pegar e chegar e falar assim: olha, esse moleque estava errado. Ó. O moleque que encheu o saco do Jairo, solta o Jairinho também, né? Porque a gente tem isso aqui. A gente tem o Abdel Maci, que sedava as mulheres para fazer o procedimento de fertilização, e ele estuprava as mulheres. Ele está em casa. Ele é velhinho, tadinho. Ele está dodói. Vamos deixar ele em casa. O João de Deus, né, que pegava as pessoas que já chegavam desenganadas por médicos, tal, buscando um consolo, e ele abusava das pessoas. Ele está onde? Está em casa. Então, é importante que, quando a gente fala aqui dessas distorções do judiciário, isso não acontece, o doutor não precisa falar, não, eu sou jornalista. Quer processar, vem aqui. É o Maurício que está falando. Essas decisões, como soltar André do Rap, né, que soltou, aí depois de 3 dias, não, volta para a cadeia. Cadê o cara? Sumiu. Um cara que custou o maior traficante do mundo. O cara estava entre os mais procurados. Não precisa mais que 3 dias para o cara desaparecer. Esse casal aqui, se ficar solto 3, 4 dias, com os recursos que tem, desaparece também. Né? E há indícios disso já, né? Desaparece, vai para um país aí que não tem extradição, e vão viver a vida feliz. E esse garoto aqui que a gente está falando, porque a gente está falando de um caso, está falando de um nome, e está mostrando aqui, ó, ele existiu, ele morreu. De forma cruel. Ele morreu de forma cruel. Imagina, Maurício, a dor que esse menino não teve nessas 2 horas ou mais, sangrando internamente. Terrível. E aquela pessoa que deveria protegê-lo, que era a mãe, qualquer animal, pega qualquer animal na selva e vá tentar fazer um mal para o filhotinho para você ver o que acontece. Protege. É óbvio, isso é natural do ser humano. E o que essa mulher fez, Maurício? Ela permitiu que o filho ficasse ali agonizando, com uma dor terrível antes de morrer. Isso é um absurdo, Doutor, obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que ficou bem esclarecido o caso, né? De como ele está hoje, e a participação do doutor Medina é muito importante, mostrando que a nossa cidade ela tem grandes profissionais, bons profissionais, né? Como o doutor Medina. Aliás, dá aula aqui também, né? De Direito na FIG-Unimesp. Obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo falar do caso. Realmente, eu não gosto de falar isso, porque me deixa... o meu dia já não vai ser a mesma coisa, porque isso me deixa profundamente irritado de ver que essa criança foi agredida, torturada, morta, e aí a gente está discutindo aqui o que tem que fazer com as pessoas, e tem que um advogado, né, o doutor criminalista, escrever, provar, tá na cara do que está acontecendo. Mas, enfim. Doutor, muito obrigado pela participação e esperamos que o senhor possa estar aqui com a gente outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero prestar aqui as minhas homenagens a toda a equipe do Guarulhos Hoje. Sou colunista do jornal já há muitos anos e sei o trabalho que esse jornal faz para a nossa sociedade. Então, quero aqui agradecer a oportunidade de falar desse caso e prestar as minhas singelas homenagens a esse herói que é o Leniel Borel. Ele perdeu o filho, mas ele conseguiu fazer com que o Congresso Nacional aprovasse a lei Henri Borel. Falta apenas o presidente sancionar. Tenho certeza que após essa lei, outras crianças, elas estarão muito mais protegidas. Muito obrigado, Maurício. Estou sempre à disposição de vocês. A gente encerra aqui essa sexta-feira triste. Encerro muito triste, de verdade. Até segunda, se Deus quiser.